Bem, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse espaço virtual do F508. Eu sou do Rio e em 2000 eu mudei para Brasília. Lá em 2005 a gente fundou o F508 e hoje eu estou aqui em Lisboa, como a Raquel falou, com algumas aparições. Aparições essas, aparição não é bem a palavra, porque aparição pode ser coisa de fantasma. Mas não, de vez em quando é coisa de preguiçoso mesmo. Já estou aposentado, quero ir para praia, entendeu? Então, de vez em quando eu venho aqui para matar a saudade, para encontrar o Télio que está ali, para encontrar o Teógenes, sabe? Quando encontrar pessoas queridas, antigas e pessoas queridas novas que vão surgir em nossas vidas. Enfim, como a Raquel falou, a pegada do F508 em termos de fotografia, ela bebe das artes visuais, não é uma pegada técnica, nós não que a gente não ensine técnica, mas a técnica não é um padrão do F508. O nosso mote é o pensamento da fotografia, como você pensa, como você se expressa, de que forma que você pode conseguir se desenvolver um trabalho de autor com esse meio, não só fotografia, quando você junta fotografia, literatura, artes plásticas, cinema, enfim, todo um arcabouço de ferramentas que vão contribuir para que você possa desenvolver um trabalho autoral, imagético, mais interessante, com mais respaldo, com mais estrutura, enfim, seus conceitos e propostas futuras, tá bom? Hoje eu vou conversar com vocês, não é uma aula, é um bate-papo, é um encontro totalmente expositivo, tá? Não é uma curadoria minha, eu não escolhi esses fotógrafos, é uma orientação que vem a partir de um livrinho muito interessante, chamado Quando a Fotografia é Genial, da editora GG. A editora GG, ela tem não só Quando a Fotografia é Genial, mas ela tem Quando as artes plásticas são geniais, se eu não me engano, quando a moda é genial. É um livrinho bem interessante, bem legal. Ele, para quem tiver interesse depois da aula e não conhecer esse livro, tiver interesse, ele está disponibilizado na lojinha do F508 com a Amazon. Então, acho que custa R$ 100, alguma coisa assim. É um livro que é barato, é acessível. Ele é legal, ele é interessante, porque ele é um livro temático, onde você tem o conteúdo como trabalho, história, beleza, relacionamento cotidiano, exterior, movimento, o inesperado, conflito e lar, tá? O nosso papo de hoje é sobre o eixo relacionamento. Eu acho que ele é bacana, apesar de não ser um livro contemporâneo, ele traz muitos fotógrafos de 35, de 40, de 50, com muita base de fotógrafo americano, fala de alguns outros europeus, enfim, é, mas a base é muito fotógrafo americano. Então, o que que ele tem? Ele traz legal, por exemplo, aqui é a história, o tema é tensão, tá? Não sei se está dando para vocês verem direitinho aí. E aí você tem uma foto que origina esse tema tensão, tá? E lá embaixo, na parte de baixo, ele fala de outras imagens que se relacionam com essa imagem principal, que ele discursa a respeito dessa imagem. Então, para o nosso para conhecimento, para a nossa bagagem cultural, para a nossa bagagem de repertório de fotografia, é um livro muito rico, porque você pode ir ampliando e buscando, pesquisando, conhecendo novos fotógrafos, vai te aproximando cada vez mais, afunilar, ampliar afunilar um tema específico e ampliar esse repertório mais amplo, que é sempre importante que a gente tenha ao pensar em desenvolver um trabalho na fotografia. Nosso encontro deve durar cerca de 1h15, 1h30, mais ou menos isso. E vocês podem me interromper a qualquer momento, escrevendo no chat. A Raquel, ela me interrompe, ela comenta alguma coisa, ela própria responde, se ela tiver conhecimento de causa. Se ela não souber, e se eu souber, eu respondo.
enfim, tranquilamente. Então, assistir é um bate-papo, é uma conversa de um tema que eu vou trazer vários fotógrafos. Para quem gosta desse tipo de coisa, eu aconselho a ter um caderninho e um lápis para ir anotando o nome dessas pessoas, que eu vou citar vários fotógrafos, e vocês vão poder pesquisar futuramente melhor sobre a obra, sobre o trabalho de cada um deles. Ok? Ótimo. Quando a fotografia é genial, editora GG. Então, nós temos lá o trabalho, o inesperado, história, lar, o cotidiano, conflito, movimento, beleza, exterior. Nosso tema é relacionamento. Tá bom? Roger May, né, o autor dessa foto que está aí. Dentro do tema relacionamento, nós vamos falar sobre justaposição, drama, ritual, amizade, confissões, vidas interiores, olhar, cuidados e simulação. Relacionamento, justaposição. Gertrude Stein e Alice Toklas, de 1936, de Cecil Beaton. Sem interesses por técnicas, Cecil contou em todos os seus retratos com a colaboração de seus modelos e com a sua própria capacidade de definir e retratar caráter e relacionamentos por meio da fotografia. Nesta imagem de Gertrude Stein e Alice Toklas, não há nenhuma tentativa de enaltecer as mulheres. As mãos de Stein estão cruzadas na frente de sua jaqueta estampada. Toklas destaca-se em um terno liso no fundo da fotografia. Gertrude Stein e Alice, ou Alice Toklas, foram escritoras norte-americanas que faziam parte da vanguarda parisiense do início do século XX e companheiras de toda uma vida. Nós percebemos aí uma distância muito grande entre elas, uma pose austera, extremamente formal. Beaton inclui uma linha retorcida de fios elétricos que acrescentam tensão à imagem, reforçada pela justaposição das duas pessoas. Ao fotografá-las juntas, mas separadas por um definido espaço em branco, acabou por intensificar a unidade e a individualidade de ambas. A luz que ilumina o espaço entre elas fornece um foco central para a imagem. Nós temos ali uma foto, uma luz mais focada, onde produz uma sombra mais intensa na segunda pessoa. No primeiro plano, nós já temos aqui uma luz mais lateral, e no fundo, essa luz em foco, onde faz com que o nosso olhar acompanhe a primeira face da moça, a segunda, depois a linha, esses fios retorcidos nos remetem, nos levam para o meio da foto, criando essa imparcialidade de protagonismo entre essas duas pessoas. Seguindo a linha da proposta de quando a fotografia é genial, Moda Goya, de 1940, Roche Perroche. Essa fotografia de Roche Perroche, associada ao editorial conhecido como Goya Fashion, de 1940, é um exemplo do uso da sombra como elemento compositivo ativo, não apenas como consequência da luz. Novamente, a sombra e a luz se faz presente nesse trabalho de justaposições de retratos. Aqui, a sombra cria uma justaposição visual entre corpo e projeção, não repete simplesmente o corpo. Ela exagera gestos e proporções, criando uma presença quase teatral, como se a fotografia mostrasse duas personagens ao mesmo tempo. Timiane La Rotonde, França, 1969, Cartier-Bresson. A imagem, frequentemente atribuída a 69 ou 1970, retrata uma cena tranquila e ensolarada. É conhecido pelo seu equilíbrio geométrico e pelo tema dos pares. Dois meninos em primeiro plano, duas meninas no canto superior esquerdo e dois homens conversando no canto superior direito. Isso é
puro Bresson, com um cachorro lá no meio dessa história, o cachorro olhando para as garotas. E aí, se você for olhar esse trabalho com um conceito mais geométrico, você vai observar que há triangulações acontecendo em todas as imagens, nas meninas que estão lá na ponta, no finalzinho, nesses garotos aqui que você pode traçar um triângulo, e até mesmo né, duas pessoas, dois adultos que estão à direita da foto, você consegue traçar um triângulo da cabeça do primeiro até o cachorro, voltando para o primeiro novamente, fazendo um outro triângulo aí. Isso aí é puro suco do Cartier-Bresson. Segundo tema, em cima de relacionamentos, drama, também Cartier-Bresson. Informante da Gestapo, Alemanha, de 1945. Fotografando com uma câmera Leica de 35 mm, Bresson produzia ao mesmo tempo fotojornalismo e uma imagem dramática do resultado da Segunda Guerra Mundial. Bresson tornou-se membro da unidade de filmes e foto do exército francês no início da guerra. Eu nunca soube dessa história, que ele participou da guerra como soldado, como militar. Eu nunca tive conhecimento disso. Passei até agora. Depois de passar um tempo como prisioneiro de guerra, trabalhou para a resistência francesa. Quando começou a Segunda Guerra, em 1939, Cartier-Bresson servia no exército francês como fotógrafo e cabo do serviço cinematográfico. Em 40, durante a invasão alemã da França, foi capturado pelas tropas nazistas e enviado para um campo de prisioneiros de guerra na Alemanha. Eu pergunto a alguém aí do grupo, escreve aí no chat, se alguém já conhecia essa parte da vida do Cartier-Bresson, de prisioneiro de guerra que foi para enviado, sei lá, eu nunca tinha ouvido falar dessa história aí. Tá? Tempo de cativeiro, ele ficou 3 anos preso, nunca ouvi nada disso. E durante esse período, tentou escapar 2 vezes, foi recapturado nas 2 primeiras tentativas e na terceira ele conseguiu fugir em 1943. Capturar o que ele chamaria de um momento decisivo, aqui a denúncia de uma suspeita de ser informante da Gestapo ilustra sua aguda consciência visual e seu senso de imediatismo documental. A imagem é uma composição angular afiada, repleta de expressões de raiva, vergonha, angústia e ressignificação. Olhar aí a cara dessa criatura, que está aí uma das principais da foto, né? E aí nós temos o quê? O foco dramático de Informante da Gestapo é a relação entre as 3 pessoas centrais: a suspeita, um funcionário na mesa e uma furiosa acusadora. O funcionário é imparcial, a acusada curva a cabeça e a acusadora faz uma careta. Esse triângulo dinâmico das personagens fornece a estrutura e o foco da imagem. Em contrapartida desse triângulo, nós vamos encontrar que o fundo, constituído pelos rostos da multidão de curiosos, dentre a qual destaca-se um homem vestido um uniforme ilustrado de um prisioneiro de campo de concentração. Estes personagens chamam a atenção dos espectadores para a borda esquerda do quadro e fornecem informações contextuais. Então, é uma foto do Bresson que você pode sair recortando ela, porque tem várias informações. Você vai olhar lá no fundo, você tem pessoas olhando para o cara lá do fundo, está olhando para uma outra cena completamente alheia ao que está acontecendo aqui. Você começa a ter várias interpretações nessas fotografias do Bresson. Caroline e Anthony, da série Tipos do Século XXI, 2005, Grace Lau. A fotografia Caroline e Anthony faz parte da série de retratos denominada Retratos em um Estúdio Chinês. Em resposta às visões imperialistas dos chineses exóticos criados pelos ocidentais, Lau
inverteu os papéis em seu estúdio fotográfico, posicionando-se como a fotógrafa imperialista que documenta seus retratados exóticos, ou seja, os seus turistas europeus. Aí os cachorrinhos, o tapete, um ambiente todo chinês e o sujeito extremamente inglês posando no estúdio dela. O tapete de panda representava uma referência irônica aos tapetes de peles de tigre e urso que eram populares entre os colonialistas vitorianos. A discrepância entre o contexto cultural histórico e a aparência moderna de seus retratados é destacada pela apresentação formal geral e por seus acessórios pessoais, como garrafa de refrigerante, batatas fritas, sorvete, celulares, óculos de sol e sacolas plásticas de compras, ou seja, o kit turistão. Esse é o autorretrato da artista. Grace Lau, Retratos no Estúdio Chinês. Eu procurei esse livro no Brasil e não consegui encontrar. O famoso exotismo reverso, né? O quanto o ocidental é exótico também para o oriental. Finalmente, relacionamento ritual às Irmãs Brown, 1975, de Nicholas Nixon. O ritual de fazer uma fotografia a cada ano tornou-se parte de uma tradição da família Brown, sempre tirada em alguma reunião familiar. A série Irmãs Brown deve muito ao instantâneo doméstico, mas Nixon amplia imensamente os parâmetros do instantâneo por sua cumplicidade com retratadas e sua atenção meticulosa à expressão, ao gesto e à forma. Em 1975, Nicholas Nixon fez a primeira fotografia da série. É sobre juventude, corpos fluidos, mulheres jovens explorando suas relações uma com as outras dentro do quadro formal da fotografia. Os relacionamentos são sutilmente esboçados. Heather e Mimi estão abraçadas, enquanto Bebe e a esposa de Nixon ficam um pouco atrás do grupo, distante e ao mesmo tempo cúmplice do fotógrafo. Laurie tem os braços cruzados, talvez por ignorar a importância do processo. Essas são as fotos dessas quatro irmãs, uma foto por ano durante mais de 20 anos. Sempre na mesma posição. As irmãs ocupavam sempre as mesmas posições.
Oi. Eu tava lendo aqui, a série terminou em 2022 por acordo mútuo entre elas Hum. e todas ainda estão vivas. Ah, que legal. E por que encerraram, você sabe? Fala aí. Oi? Por que encerraram? Por... Não É. sei, né? Eu acho que foram mais de 40 anos de foto. Eu acho que acharam que já chega, né? Não sei, não sei. Incrível é que se encontrar todos os anos, né, cara? Eu acho assim, impressionante isso. 40 anos se encontrar, se marcar, as pessoas estarem disponíveis para aquilo Não, e e se marcar encontrarem. algo é o que é mais raro, né? Pro ritual do ato fotográfico, assim, Hum, né? Principalmente, impressionante. eu acho que isso é o mais legal. Bom, esses retratos nascem da minha curiosidade e admiração por este grupo de mulheres belas e fortes que primeiro me deixaram entrar nas suas vidas, permitindo que as pudesse retratar e que depois se uniram a mim nesta tradição, nesse ritual de passagem anual. Nicholas Nixon, que é casado com a Bebe, né? Me parece que a Bebe é casado com essa é a terceira. E essa é o outro retrato dele algum tempinho atrás. Uma série muito legal, muito bacana, 40 anos, é de bater palmas, né? Continuando essa coisa dos rituais, enfim, família imigrante do Missouri, acampado no matagal de cana, de 1939, Mary Post Walcott. A fotografia Família Imigrante do Missouri, acampado no matagal de cana, tirado por Marion Post em 39, é um dos registros mais impactantes da da FSA. FSA é uma agência de fomento americana que foi criada depois de 1929, com a Grande Depressão Americana. Eles criaram essa agência de fotógrafos para documentar ah, os, os acontecimentos a partir da Grande Depressão. Então, os fotógrafos saíam para ir para a zona rural para documentar essas famílias. A imagem captura a dura realidade de uma família que, após deixar o Missouri, encontrou abrigo improvisado durante a Grande Depressão de 29. A foto é frequentemente acompanhada por uma citação de uma das mulheres da família. Nunca vivemos como porcos antes, mas certamente vivemos agora. Essa frase sublinha a perda de dignidade imposta pela pobreza extrema. Diferente de outros fotógrafos da época que focaram apenas na miséria, Walcott era conhecido por capturar o contraste entre a privação dos trabalhadores e o lazer das classes mais abastadas, além de demonstrar uma sensibilidade profunda pelas crianças e família. Duas grandes fotos dela. Ela, essa mocinha aí com uma câmera de grande formato e uma outra de médio formato no pescoço, um flash meter, um fotômetro de mão no pescoço. Era uma outra fotografia, era uma outra realidade, era um outro mundo fotográfico, né? A família Dan em seu carro de 1987, Mary Ellen Mark. Mark foi enviado pela revista Life para documentar a vida de uma família sem abrigo. Durante 10 dias, acompanhou a rotina deles entre abrigos e agências de assistência social, culminando neste retrato tirado a uma linha de trem. A composição em formato quadrado transmite uma sensação de claustrofobia e falta de esperança, comparada frequentemente à obra de Dorothea Lange sobre a Grande Depressão. Isso foi feito em 1987. A Grande Depressão foi em 1930, ou seja, 57 anos após. A situação não é tão diferente assim. A realidade é sempre extraordinária. Vamos observar que uma coisa que me chamou muita atenção, tá? Foi nesse momento dessa menina com o irmãozinho dela, o carinho, o afeto, o olhar de tristeza que essa menina transmite e ela ali protegendo o irmãozinho dela, provavelmente uns 2 anos mais novo do que ela.
Essa história me deprimiu um pouquinho, tá? Apesar de terem recebido cerca de US$ 9.000 em doações após a publicação, isso em 87, tá? A família voltou a viver na rua devido aos vícios de drogas dos pais. Mark voltou a fotografá-los em 94, a encontrando-os em condições ainda mais precárias. Então, quando eu olho para essa menina, ela está aí, ela já está aqui 7 anos a mais. Provavelmente essa criança tem o quê aqui? 7 anos, Raquel, por aí? Mais ou menos Por isso, não? aí, acho que sim. Né? 6. E aqui já está em torno de 14 anos de idade, já está em plena adolescência. Aí eu pergunto para Raquel, será que está viva ainda? O que terá sido feito dessa garotinha, né? Não Vivendo nessas sei, é muito condições? deprimente esse trabalho, realmente. É muito deprimente, sabe? É algo assim muito triste. O que a droga não faz, sabe? Sabe? O que as pessoas não fazem com elas próprias. Tá aí um santo deitado, uma garrafa, uma tesoura, parece alguma coisa como barbear uma garrafa de Pepsi, é uma coisa assim que me deprime bastante. Tá? Bem, vamos aproveitar agora uma horazinha para a gente começar a entender um pouco mais o que a fotografia quer falar, né? Relacionamentos, amizade, da série Os Teds, de 1976, Chris Steele Perkins. A imagem retrata dois jovens pertencentes à subcultura britânica dos Ted Boys, ou simplesmente Teds. Embora o movimento tenha nascido originalmente na década de 50, a foto captura a chamada segunda vaga, ou revivalismo dos anos 70 no Reino Unido. A fotografia destaca em grande plano os penteados icônicos da subcultura. O jovem da esquerda exibe um topete esculpido em formato tromba de elefante, enquanto o da direita apresenta o clássico cabelo moldado com brilhantina, complementado por um cigarro na boca e uma gravata de laço. Eu vou pedir para vocês observarem bem essa imagem e vou perguntar a vocês escreverem no chat, ou se quiser no áudio, aonde para vocês se encontram o punctum dessa fotografia. O que é punctum, para quem não sabe? O punctum é um conceito criado pelo filósofo e semiólogo francês Roland Barthes em sua obra clássica de 1980, A Câmera Clara. O termo define o elemento de uma fotografia que atinge, fere ou emociona o observador de forma puramente subjetiva, inesperada e irracional. É aquele detalhe isolado que salta da imagem. Então, eu estou perguntando a vocês, escrevam no chat ou ocupem o áudio e me fale aonde se encontra o ponto dessa fotografia para vocês, sabendo que cada um tem um determinado ponto, algo que te fere, algo que mortifica, algo que te emociona ou que atinge. Então, eu gostaria que você descrevesse um pouquinho sobre onde se encontra o ponto dessa fotografia. Olha, algumas respostas que a gente teve até agora começaram falando do cabelo, do penteado exótico, do cabelo da direita, os olhares, o cigarro, o cabelo tromba de elefante, Uhum. os olhos do rapaz com cigarro, a sombra sobre os olhos, a modelagem do cabelo molhado, a expressão do moço da direita, o olhar do homem da direita. Acho que os olhares estão ganhando. Cigarro, hum, o olho do Interessante. moreno, cabelo. Eu acho que o olhar ganhou. Certo. O que eu acho lindo na fotografia é que quando a gente tem a pretensão
eu quero falar isso com a minha fotografia. Não é assim, o observador é uma outra pessoa. Cada um observa de uma forma diferente. Nós temos uma mesma imagem. E ninguém falou, por exemplo, onde se encontra o meu Punkington. O meu Punkington, ele se encontra na mão, na intimidade que as duas pessoas têm. Sabe? É nesse encontro dessa mão no ombro do outro, um está abraçando o outro, há uma intimidade muito grande, muito próxima entre eles, né? Eles fazem parte de uma tribo, né? Onde você tem os seus cabelos, tromba de elefante, cabelos molhados, cigarro, maquiagem. Vamos lembrar de Laranja Mecânica, que é uma tribo, mas aonde mas há uma intimidade, são dois meninos, dois homens, na década, de quando é essa imagem? Em 76, que estão ali abraçados um ao outro, né? E acho que o que acho que a fotografia traz de muito bacana com a gente é essa possibilidade de não ser estanque, dela nos permitir viajar junto com o fotógrafo, não com o que ele quis falar para a gente, porque ele não sabe quem somos nós, vai depender da cultura de cada um. Se o cara é oriental, ele pensa de uma forma, se ele é ocidental, ele pensa de outro. Se ele tem uma realidade X de classe econômica, ele vê de uma forma. Se ele tem uma cor, ele vê de uma outra forma. Cada um vê formas diferentes na mesma imagem. Eu acho que isso que é o mais lindo da fotografia, são essas possibilidades que a gente tem diante de todas essas possibilidades que a gente tem diante da imagem. E aproveitando esse gancho, né, só para a gente finalizar essa parte, Perkins focou-se em documentar como estes jovens da classe trabalhadora utilizavam a moda extravagante como uma forma de rebeldia, afirmando afirmação social e reinvenção da identidade face a uma Grã-Bretanha economicamente estagnada. O fotógrafo não se limitou a registrar o estilo estético, ele infiltrou-se no cotidiano dos TEDs, fotografando-os em pubs, salas de baile, salões de baile, feiras populares e no interior de suas próprias casas. Seguido a isso, os skinheads de 1980, com Derek Riggs, cabelo rapado, geralmente cortes número 1 ao 0, suspensórios, botas e calças de ganga com bainha dobrada. O fotógrafo focou na identidade no cotidiano urbano, optando por não encenar as fotografias da violência midiática associadas aos grupos. O período de 1980 coincidiu com a fratura da subcultura, dividida entre facções de extrema-direita, nacionalistas neonazis e grupos antirracistas ou puramente políticos focados na música. Hollywood 2005, Jennifer Greenberg. A série explora uma subcultura singular. Os indivíduos retratados não são atores, mas sim participantes contemporâneos da cultura que incorporaram a estética e os valores da América de meados do século XX. O homem na fotografia é Omar Romero, o conhecido músico da cena rockabilly e barbeiro radicado na Califórnia. O título faz alusão ao espaço ou barbearia de estética fortemente vintage retrô e pin-up, onde o Romero trabalhava o que estava associado à estética clássica de Hollywood, reinterpretada pela cultura rockabilly. Através deste registro, publicado mais tarde no livro The Rockabillys, Greenberg explora o desejo de comunidade e escapismo cultural. A obra capta como indivíduos modernos reconstrói de forma perfeitamente autêntica uma era histórica idealizada para criar uma identidade própria fora do ritmo da modernidade. Quando a gente tem esse somatório, se a gente pegar toda a cultura americana, de cinema, né? Nós vamos ter lá Juventude Transviada, 1955, Amor Sublime Amor, 61, De Volta para o Futuro, 85,
La Bamba, 97, Grease, 78, Cry Baby, 1990, Ruas Selvagens, 2002 e Cadillac Records, 2008. Essa cultura está impregnada do cinema americano e vira e mexe, eles fazem filmes bebendo ainda dessa imagem do menino rebelde, cabelo molhado, brilhantina, que dança, que faz um bom clipe, uma música. É uma cultura muito interessante, muito legal. Então, acho que é muito importante que a gente entenda que a fotografia ela pode nos comunicar e a gente pode entender a fotografia de formas muito diversas. E para isso, eu convido a vocês, que a Raquel vai falar agora, na hora do Jabá, sobre os núcleos de estudos do F-15-8 que estão com matrículas abertas, com valor promocional até o dia 30 de maio. Com você, Raquel, por favor. É bom explicar que é a hora do jabá, mas a aula ainda não acabou. Então Não, claro fiquem que aí não. até o final do jabá, que ainda tem mais conteúdo para vocês, tá? Eu preciso contar para vocês que a gente está com matrículas abertas para os 3 núcleos de estudo continuado do F-15-8. Aqui com a gente hoje, a gente tem vários alunos dos núcleos de estudo e tem alguns da pós-graduação também. Estou super feliz de ver vocês da pós aqui com a gente hoje. São 3 núcleos continuados, então eles acontecem em um dia fixo da semana. É legal que você separa aquele dia em específico para estudar com a gente. Um deles é de fotografia. A gente tem vários cursos diferentes, com vários professores convidados. A gente faz uma curadoria bem especial, bem interessante. E tem uma coisa bacana que os cursos não se repetem, ou raramente se repetem. Então, tem gente com o F-15-8 estudando continuamente desde 2021, quando a gente começou os cursos, né, e esse formato de estudo continuado. A gente vai ter também o núcleo laboratório criativo, que é voltado para uma mistura entre disciplinas e suportes. Então, lá vocês vão poder exercer cursos bem mão na massa. Então, tem propostas que vão provocar vocês a treinarem desenho, mesmo quem não tem experiência, a rasgarem imagens, a experimentarem de várias formas diferentes. Então, para quem quer sair um pouco da caixinha, né? Não no estudo da fotografia, mas também fotografia, no estudo do texto, da escrita performática, da imagem, do desenho, da colagem, esse núcleo é bem interessante. E o núcleo de imagem expandida é um núcleo para a gente pensar a imagem para além das 2 dimensões, para além da fotografia, mas também fotografia. Nele a gente vai falar sobre processos alternativos, vai falar sobre bordado em fotografia, em bordado em papel, vai falar sobre vários suportes diferentes, né? Cianotipia. E é bem interessante para quem quer reinventar a própria fotografia, pensando ela sobre uma ótica autoral, né, pensando maneiras diferentes de olhar para a própria produção e de criar. E deixo esse convite para vocês. Todos eles têm uma mensalidade bem pequenininha, né, que dá acesso a todos os cursos. São planos semestrais ou anuais. E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questão, podem me mandar mensagem aqui no chat que eu ajudo todo mundo, tá bom? Tem uma coisa interessante que tem um valor promocional um pouco mais barato para quem se inscrever até o dia 30 de maio, está acabando esse prazo. E para os inscritos no núcleo de fotografia, ganham esse ano um curso a mais, né, que é o curso com o Fernando Maia, voltado para processo criativo e fotografia autoral, que vai começar já agora no final de maio, no dia 26. Sugiro que corram se têm vontade de fazer parte e não querem perder esse curso extra, tá bom? Fica esse recadinho. Relacionamentos, Olhar, Dresde e Cassie, 1993, Roger Baren. Roger Baren é um fotógrafo muito especial. Mora na África do Sul e não é um fotógrafo assim, digamos, muito palatável, né? Tem que conhecer um pouco do trabalho dele para você poder entender. Legal. Dresde e Cassie é uma fotografia icônica e controversa do artista americano radicado na África do Sul.
A imagem retrata gêmeos adultos com deficiência intelectual, destacando o estilo balenesque, um território entre o documento e o psicológico, entre o real e o encenado. Vou ver o nível de capacidade de observação do grupo, tá? Olhando bem para o rosto dos gêmeos, alguém nota algo em particular ou no rosto dos gêmeos? Escrevam, por favor, no chatzinho se alguém nota algo particular. Já vi que alguém falou muito bem aí. O João Ferreira foi na lata. Hum, muito bom. O conceito balenês, eu vou voltar lá já já. O conceito balenesco refere-se ao estilo visual estético único, profundamente psicológico e reconhecível que desenvolveu ao longo de mais de 5 décadas de carreira. Este estilo é caracterizado pela fusão da fotografia, pintura, desenho, escultura e instalações, criando um mundo onírico, caótico e, muitas vezes, perturbador, ou seja, a fotografia mais do que expandida. Ah, Na imagem, um deles está com os braços cruzados à frente do corpo e um pouco de saliva escorrendo do lábio inferior. Seu companheiro está com os braços ao lado do corpo e veste uma camisa bastante manchada na frente, perdão, com uma substância escura, possivelmente lama ou água suja. Ele segura um fio de grama no canto da boca. A imagem capta uma característica física marcante: a saliva constante que os obrigava a usar lenços nas mãos para secar o queixo. Deadcast é bem-sucedido em vários níveis. Os dois homens parecem colaborar com o fotógrafo, em vez de serem apenas os personagens inconscientes da câmera. Seu olhar é sério e atento, e não há dúvida de que eles estão cientes do processo do qual fazem parte. Como gêmeos, parece ser o espelho distorcido um do outro, trabalhados pela natureza, mas mantendo uma similaridade distinta. Seguido a isso, duas mulheres idosas, Arkansas, 1936, Margaret Booker White. A fotografia é um retrato pungente da vida rural americana durante a Grande Depressão. A foto captura a dignidade e a conexão humana. Muitas dessas imagens mostram mulheres idosas em varandas de madeira desgastada, simbolizando a resistência de uma geração que enfrentou as incertezas econômicas. Conhecida por ser a primeira fotógrafa da revista Life, novamente com câmeras de grande formato, tá? Sempre muito estilosa, né? Conhecida por ser a primeira fotógrafa da revista Life, ela utilizava composições dramáticas para elevar temas sociais ao status de arte iconográfica. Em Arkansas, o seu foco mudou das máquinas industriais para o impacto humano. E Gêmeas Idênticas, de Nova Jersey, em 1967, com a Diane Arbus. A fotografia Gêmeos Idênticas é considerada a obra-prima e a imagem mais icônica de Diane Arbus. Capturada durante uma festa de Natal para gêmeas e trigêmeas, a imagem retrata as irmãs Kathleen e a Colleen, de 7 anos, e tornou-se um marco da fotografia do século XX por explorar a tensão e a uniformidade e a individualidade. Voltando agora para vocês, senhores e senhoras, essa imagem das gêmeazinhas remete a alguma outra imagem icônica, eh, de algum outro lugar? Cadê vocês aqui no chat? Eu estou vendo que o Rodrigo está querendo escrever alguma coisa aí, acho que ele animou. O Na lata. Iluminado, exatamente, na lata, as gêmeas de O Iluminado.
um bebendo do outro, sempre, nunca chupando, nunca copiando, mas sempre dando uma chupadinha ali bacana no trabalho do outro. E hoje essas duas gêmeas estão aqui, ainda são lá. A Raquel notou uma característica. Qual foi, Raquel, a característica? É claro, Essas mestre, são as gêmeas da Daiane Arbus, tá? volta lá nas gêmeas da Essa, Daiane Arbus. A da são esquerda tá com a essas aqui. boquinha. Então, a da esquerda tá com a boquinha para baixo, a da direita tá com a boquinha para cima. Tá. Mesma coisa no iluminado. A da esquerda tá com a boquinha para cima e a da direita tá com a boquinha para baixo. E na É, muito. seguinte, Essas duas garotas são um horror, cara. Dava medo. Essa menina dá medo, pelo amor de Deus. e é na foto delas hoje, a mesma coisa. Uma tá com a boquinha para baixo e a outra tá sorrindo. Isso é o mais legal na foto delas atual. Elas estão aí. As pessoas não mudam, né? Continuam as mesmas. Tá certo, então. Embora vestidos de forma idêntica, vestidos de bombazina escura, fitas brancas e meias brancas, as suas expressões divergem. Isso são as garotinhas lá. Enquanto uma exibe um leve sorriso, a outra parece franzir a testa. Esta discrepância sublinha a ideia de que, apesar da aparência espelhada, são indivíduos distintos com personalidades próprias. Agora vem esse sujeito horroroso aqui, tá? Esse sujeito é um horror. Relacionamento Confissões, Ricos e Pobres, de 1985, Jim Goldberg. A estrutura do projeto do cara é sensacional, tá? Os próprios fotografados escrevem na fotografia e falam sobre algo. Esta imagem faz parte de uma série de retratos de pessoas de estratos sociais opostos, que foram convidados a escrever sobre si mesmas e seu retrato. Os resultados, escritos diretamente na impressão fotográfica, foram reveladores, comoventes e intensamente pessoais. Observe bem a fotografia, é um cara sentado, um homem sentado, de terno, olhando friamente para a câmera e uma senhora, a mulher, em pé, olhando para ele, como se estivesse aguardando algo, ou uma ordem, ou algo do gênero. Regina escreveu efusivamente sobre a força de caráter de seu marido e, de forma mais incisiva, sobre a sua incapacidade de ser carinhoso ou aberto. Edgar, escreve ela, nunca me fez infeliz. Eu aceito como ele é. Porém, o Edgar é um lixo como homem, né? É um lixo. Os comentários de Edgar são concisos. Minha esposa é aceitável. Nosso relacionamento é satisfatório. Seriam os comentários de Edgar sobre Regina brutais ou uma rejeição a certa cultura confessional? Esse Edgar é um lixo. Estou falando que é velhinho, mas é um lixo. Não é porque é velho que não é lixo. É velhinho e é um lixo. Tá? Enfim, Jim Goldberg trabalhou em estreita colaboração com seus retratados a fim de garantir que os textos fossem fortes e expressivos. Eu tenho o grande privilégio de ser testemunha como contadora de histórias, intimidade, confiança e intuição guiam o meu trabalho. O projeto é muito legal. Imagens do Lar, 1982, 1991, Larry Sultan. A icônica série Imagens do Lar, criada pelo fotógrafo americano Larry Sultan, entre 82 e 92, é uma das obras mais influentes da fotografia contemporânea. O projeto sente-se na vida dos pais do artista na Califórnia, explorando a intimidade e a desconstrução do sonho americano. Publicado pela primeira vez em 92, Imagem do Lar é uma autobiografia visual que também explora a família americana ideal, tanto como realidade quanto como construção social. Sultan iniciou o projeto durante a presidência de Ronald Reagan, quando a instituição da família estava sendo usada como símbolo inspirador por conservadores em ascensão. Isso é em 1992. Qualquer semelhança
não é mera coincidência em 2026. Vou repetir, quando a instituição da família estava sendo usada como símbolo inspirador por conservadores em ascensão. Eu queria desconstruir essa mitologia da família e mostrar o que acontece quando somos guiados por imagens de sucesso. Eu estava disposto a usar minha família para provar um ponto. Publicado, enfim, aí são as imagens onde ele está, é uma família com o teu dia a dia e mostrando, no fundo, a decadência americana, na estrutura familiar. Boa memória, os colegas de classe, 1996, Marcelo Brodsky, que é um argentino, esse camarada. O fotógrafo Marcelo Brodsky construiu um ensaio fotográfico a partir de ausências tão próximas do desaparecimento do seu irmão Fernando, do seu amigo Martim, dos amigos de seus amigos, dos que ele já tinha ouvido falar, dos que ele nunca ouviu falar, e mesmo não conhecendo, eram então próximos de uma mesma dor, de uma fenda que se abriu na vida e nas famílias de cada um de seus desaparecidos, nessa amargura de um adeus nunca revelado. Boa Memória é um documento sobre a ditadura militar na Argentina e em todas as outras partes do mundo onde o sistema político atiçou, ainda atiça as suas garras. Texto de Diógenes Moura, curador de fotografia da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Com fotografias de família e retratos dos colegas de turma do Colégio Nacional de Buenos Aires, o artista reescreveu uma identidade perdida a partir das imagens do que estão vivos, para localizar em algum lugar do passado a sua própria história e, nesse caso, tratar sobre uma memória universal que não se perdeu e é definitiva para hoje um mundo democrático entender que não poderemos seguir adiante sem que todos esses nomes sejam repetidos, repetidos e repetidos, como verdadeiramente o são no corpo vivo de boa memória. Relacionamento Cuidados, história do caso 1997-1998, Boris Mikhailov. A série História de Caso foi realizada na Ucrânia após a dissolução da antiga União Soviética. Composta por 40 fotografias, o trabalho foi feito na cidade de Kharkov e seus arredores. História do caso documenta a vida de pessoas que vivem à margem da sociedade. Mikhailov explora a relação entre duas cuidadoras e a frágil figura nua que sustentam e o contraste entre suas roupas limpas e o corpo envelhecido e rígida de sua companheira. O fotógrafo mistura o documentarismo puro com encenação teatral. Mikhailov pagava os seus sem-abrigos para posarem, muitas vezes despidos ou simulando poses que remetem à iconografia religiosa e à arte clássica como uma Pietà. Esse trabalho é muito forte, ele é muito, muito, muito forte. Os corpos das personagens surgem doentes, marcados pelo frio, pela sujeira e pela violência das ruas. Sem poses ou perspectiva de futuro, o corpo físico torna-se a última e a única propriedade daquelas pessoas. É muito triste. Mikhailov fotografa seus temas em um ambiente interior, mas não há nenhum sentimento de lar. A mulher nua olha para a câmera e se agarra nos ombros de seus cuidadores quando eles o levantam do chão. O poder das imagens, Mikhailov provém em parte de seus temas do acesso a eles e da óbvia confiança que neles deposita, mas também do posicionamento cuidadoso das três figuras aparentemente casuais, mas colocadas de forma clara e meticulosa no quadro. Mãe e filhos em situação precária durante a Grande Depressão, 36, Dorothea Lange. A Grande Depressão causou pobreza geral nos Estados Unidos e em diversos países do mundo. Aqui, famílias desempregadas vivendo em condições miseráveis em Oklahoma. E, finalmente, para a gente fechar, série Ciganos, 1960,
de Joseph Koudelka. Esse trabalho dele é lindo, 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 lindo de morrer. A série Ciganos é o primeiro grande projeto documental do fotógrafo tcheco Josef Koudelka, realizado em 1962 e 1970 nos acampamentos do povo romani. A obra retrata com profunda intimidade e pureza poética o cotidiano destas comunidades na Eslováquia, Boêmia, Morávia e Romênia. O ensaio foca na resistência cultural de um povo que vivia à margem do controle social e da modernização dos Estados nacionais europeus. Koudelka não atuou como repórter distante. Ele viveu temporariamente com as famílias Romani, dormindo ao relento e integrando-se nas comunidades. As imagens destacam-se pelo uso de lentes grandangulares, contrastes acentuados de preto e branco e enquadramentos teatrais que trazem uma atmosfera mística. Linda foto. Então é isso, queridos. Façam parte do núcleo de estudos do F508, com valor promocional até o dia 30 de maio. E eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado por essa oportunidade de mostrar um capítulo, mais um momento desse livrinho, quando a fotografia é genial.